Nós estamos aqui no Centro de Espiritualidade, Carnaíba do Sertão, e muitas histórias para contar. Ele foi inaugurado em 2004, no próximo ano está completando 20 anos. E a história desse centro é uma história muito rica, porque ele foi construído na inspiração de Deus e na orientação também dele, através dos seus anjos, não é? Através do mundo espiritual. E o que aconteceu aqui foram fatos que nós precisávamos vários vídeos, várias gravações, para que a gente pudesse narrar realmente como aconteceu essa realidade, como aconteceu a construção e o funcionamento do CEPA. Aqui em Carnaíba do Sertão, ao lado da BR-407, um lugar super acessível. Bem, um belo dia, eu estava em oração, quando eu senti a inspiração de alguém dizendo: eu quero que você construa um centro de espiritualidade. Eu tomei um susto, porque nunca tinha passado na minha cabeça, vindo morar aqui, construir, não é, alguma coisa nesse sentido. Mas como eu sou muito atenta às inspirações quando eu recebo em oração, eu achei que era naquele lugar onde eu estava rezando, que era numa casinha de taipa no meio de uma roça, e eu pensava que era naquele local. Mas logo depois que eu comecei a limpar o ambiente e a pensar como seria esse centro, veio uma época de chuva muito forte, essa chuva, e demorada, e inundou todo aquele local. Então eu entendi que não seria ali. Passado algum tempo, eu já tinha começado a construir, sem pensar em centro de espiritualidade, eu já tinha começado a construir a igreja. A igreja que era um sonho do meu pai, ter uma igreja, que o nome dele era José, e ele queria uma igreja de São José. Então, eu ia passando pela igreja quando a mesma inspiração veio: você já começou, o centro é aqui, a igreja já faz parte. Bem, a partir daí, todas as construções que foram feitas, sem ter um engenheiro, sem ter um arquiteto, né, elas foram nesse sentido: faça as áreas, faça o salão, faça os dormitórios, faça a cozinha, faça o restaurante. E assim foi acontecendo, tudo muito harmonizado, que hoje eu vejo que não fui eu apenas fui o instrumento. Eu fui um instrumento disso acontecer. A partir do momento em que ficou pronto, nós começamos a divulgar e como a proposta era ecumênica, eu sempre pensei: haverá um só rebanho, só pastor, a gente não ter essa divisão, né? Ser Deus o centro de tudo, e acabou-se. E a gente, como filho, seguir através de Jesus Cristo o caminho que ele ensinou. E aí foram acontecendo, os evangélicos estiveram aqui, os espíritas estiveram aqui na coordenação do movimento, e também pessoas que não tinham religião, mas que estavam aqui buscando alguma coisa. Foram muitos encontros que aconteceram. Bem, a partir daí, nós criamos a alma daqui com grupos de oração. O grupo de oração nosso, quando ele começou, tinha 33 senhoras. Nós rezávamos uma vez por semana. Depois nós vimos que uma vez por semana, um grupo de oração é muito pouco.
para ele crescer, não é? Para ele se encontrar realmente, precisa ser diário. E passamos, então, a utilizar 6h30 da manhã, de domingo a domingo, na nossa reunião. E assim foram muitos anos, muitas graças, muito aprendizado, muito estudo. E a gente se reunia e ia ajudando aqui a limpar, a varrer. Ela sempre tinha uma tarefa. A gente criava assim, você é dono dessa planta. Essa planta aqui você vai cuidar para ver se ela, qual é a planta que vai mais florir. Nós fazíamos várias atividades assim motivacionais. Bem, depois aconteceu um fenômeno que foi exatamente a construção da gruta. A construção da gruta não estava no projeto do CEPA, mas eu disse assim, como eu sou ex-aluna salesiana, eu disse assim, Maria, eu queria ensinar a comunidade aqui, principalmente os mais jovens, a rezar o terço. Porque se os mais idosos, né, os adultos, não ensinam a rezar o terço, aí vai acabando esse pedido, porque o terço é um pedido de Nossa Senhora. Eu ando muito doente naquela época, estava muito doente, eu disse, não me deixe eu partir para a casa do Pai, que eu queria ensinar e a gente rezar aqui o terço. Tudo bom. Aí resolvi fazer a gruta, chamei um rapaz para conhecer a gruta que fica no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que foi o colégio onde eu estudei, me formei. E lá, e ele veio, pediu 5 carradas de pedra e a gruta começou a ser feita. A gruta é feita pedra sobre pedra, não tem nenhum cimento, nem cal, nem areia. Então, o que foi que aconteceu? Na terceira carrada de pedra, veio uma pedra no formato de Nossa Senhora. E o pedreiro ficou com ela na mão, e eu estava um pouco distante, cheguei, olhei, ele disse, essa pedra eu não boto não, que é uma santa. Eu digo, claro que você não vai botar. Aí peguei a pedra, lavei, olhei, chamei o padre Hugo, que na época era o pároco aqui, não era pároco porque não era... ele era o padre, mas não era o pároco, não era paróquia aqui, não é? Ainda. E aí, mas ele era quem nos dava o atendimento espiritual. E aí o que aconteceu foi que ele disse, realmente, parece com Nossa Senhora. Chamei o bispo, que era Dom José Rodrigues, ele disse que também. E em comum acordo colocamos o nome Nossa Senhora das Pedreiras. Nossa Senhora das Pedreiras. Por quê? Porque aqui, isso há 40 anos atrás, quando eu cheguei, eu percebi que os homens daqui trabalhavam, na sua grande maioria, tirando pedra nas minas que tem aqui de pedra calcária. E observei que eles eram completamente desprotegidos, porque eles não tinham uma associação, eles não tinham uma segurança. Por exemplo, se eles se acidentassem lá na lida, tirando a pedra, cegasse um olho, ou então pegasse um martelo, né? O martelo não, tem um nomezinho a marretinha que eles trabalham, quebrasse um dedo, ou um pé, ou uma perna, eles ficariam em casa sem trabalhar e sem ganhar, e não tinha como a família que era sustentada pela pedra. Então, quando eu vi que Nossa Senhora apareceu nesse formato de pedra, e esse povo era desprotegido, eu digo, não, Nossa Senhora das Pedreiras está aqui dizendo que esse pessoal também é protegido por ela como mãe. E aí, inauguramos, foi linda a inauguração, com missa, e passamos a rezar todo sábado, religiosamente, o terço. E era muito bonito. O terço dos homens chegaram a vir para cá. E a oração do terço se tornou assim como uma prática de muito amor e gratidão a Nossa Senhora. Esse grupo do terço somou-se ao grupo de oração que nós tínhamos às 6h30. E vínhamos, não é? Trabalhando, fazendo cada vez mais um crescimento nosso espiritual.
Acontece que com a pandemia, nosso grupo começou. Primeiro a gente se distanciou porque ninguém podia se encontrar para rezar, né? A gente não se encontrava para rezar, então cada uma ficou rezando em casa. Isso demorou mais ou menos um ano, aí repetiu, veio outro ano, e ao lado dessa ausência começaram as mortes. Terminaram morrendo do primeiro grupo das 6h30, quase todas as participantes, com exceção de umas 4. E o grupo do terço, que tinha outras também, foi embora. Viajou para a casa do pai. E aí a gente ficou sem a comunidade. E hoje estamos aqui, né, tendo essa oportunidade de fazer com que, através da internet, você conheça esse espaço que nós vamos mostrar e possa também usufruir dele, quem sabe, não é? Também participando aqui de retiros, de encontros e também de reuniões, o que acontecer. Também aqui é um lugar tão maravilhoso que você pode fazer seu casamento, você pode fazer também o batizado de seus filhos. Por sinal, meus filhos todos casaram nessa igreja, a igreja de São José. E também os meus netos foram batizados aqui. Então, todas as atividades religiosas que as pessoas precisem fazer, aqui tem um espaço maravilhoso. É muito ventilado, muito verde, tem muita sombra e, acima de tudo, um clima espiritual que encanta. Você chegar aqui, sentar numa cadeira e ficar sozinho, fechar seus olhos e veja o que acontece. É impressionante. O testemunho que eu tenho de pessoas que já participaram de encontros aqui, algumas chegavam a dizer bem assim, no final do encontro, ela chegava a dizer assim: deixa eu morar aqui, deixa eu ser sua filha. Eu digo: não, aqui você aprendeu e descobriu que tem um Deus maravilhoso que ama você e que a Ele é que você deve valorizar e servir. Servindo, seguindo a Cristo, é a Ele. Agora, lá fora, onde a gente encontra as maiores dificuldades.